que ele pegou um horário, né, que realmente não tem como, cara. Ó quem joga lá. Sei lá, mas vamos ver para onde vai ser o próximo destino de Hendrick. Continuamos aqui, ó, já falamos de Santos e Noroeste, São Paulo e Ponte Preta. O São Paulo precisa da vitória, não tem essa de entregar não, porque senão pode se prejudicar no Campeonato Paulista. E o Corinthians, que já fez o seu jogo da 11ª rodada contra o Novo Horizontino, hoje visita na Venezuela a Universidade Central, 19h30 pela Libertadores da América. Se passar ainda tem uma outra fase, claro que tem jogo de ida e jogo de volta, e aí depois entraria na fase de grupos. Bandeirantes transmite com Ulisses Costa, Prestes, Ulisses Fabiani e Ricardo Capriotti. E esse jogo, hein, Nina Gagliotti, é um jogo que eu até ouvi declarações de jogadores do Corinthians falando, ó, a gente não pode tomar gol aqui, porque senão o jogo de volta pode ser complicado. Assim, essa fase prévia de Libertadores, você lembra da polêmica no passado? Quando o Edinaldo sugeriu que essas duas vagas de pré-Libertadores virassem uma vaga direta? Você lembra disso? Sim. Quando eu escutei, eu falei, nossa, que coisa absurda, que não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, falei, talvez a gente devesse começar a pensar sobre isso. Assim, eu acho que o Corinthians tira de letra esse jogo hoje. E a única preocupação é a viagem longa, é o deslocamento, é a chance de lesão. Acho que, imagina, os times que já entram na fase de grupos da Venezuela geralmente são fraquíssimos. Confesso que eu nunca vi um jogo desse time. Tem Estudiantes de Mérida, assim, que foi inclusive o único jogo da Universidade Central. E aí, que falta de respeito, Martelli. Lá vem, fala. Você tá chamando o time de Estudiantes do quê? O nome dele é Estudiantes de Mérida, não aquilo lá que você pensou. Cara, respeita, Martelli. Não, desculpa. Ó, eu tava lendo aqui, a gente fez muito uma época aqui, numa época que a gente fazia Comebol TV, esses jogos. E com todo respeito. Assim, com todo respeito. Nunca ouviu nem falar desse time. Não é só. Pode perder. Tem o Deportivo Táchira. Vocês estão quase falando presente de Deus aí, hein? Não, aí também não. Não é isso. Que zica tudo que pode estão acontecer. Tudo pode acontecer. Jogo é jogo. Tudo pode acontecer. Exato. A Nina falou: um 0x0 lá. Chega aqui, acha um expulso sem querer, pode vencer o jogo. Quem falou? Foi o Janiquiana que falou isso. Não era isso? Que ele falou que foi um presente de. Que time que era? Guarani do Paraguai, que era o time. Com o Ronaldo, né? O Ronaldo ia jogar. A gente não falou nada disso. Não. O Ronaldo foi Tolima. Tolima, verdade. Isso. Esse aí foi depois. Que salada de fruta que você fez, hein? Porque eu não sei como eles têm memórias muito rápidas pro Corinthians. Que o Corinthians já foi algumas vezes humilhado na pré-Libertadores. Eles sabem tudo do timão, eu acho duvidoso isso. Mas você lembrou um ponto importante, você não pode desmerecer o outro time. Agora, se o Corinthians não voltar com resultado com Depay, Yuri Alberto e companhia, vai ser no mínimo estranho, gente. Ou isso aqui é uma maluquice também. Não, acho que a gente não tá desmerecendo, trazer a discussão, a realidade do time. Porque assim, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Quanto mais time tem na Libertadores, mais aquela mágica que tinha em torno, assim, vai perdendo todo aquele brilho. É aquela história. Agora, qualquer um joga, eu não tô falando do Brasil, eu tô falando dos outros países. Sim. Então, adversários muito fáceis. No Brasil, a gente tem muito... tanto que a Libertadores tá quase virando uma Copa do Brasil. Porque os nossos times são muito bons em relação... A final de Libertadores é quase sempre time brasileiro. Em relação aos demais. E eu acho que o jogo vai ser bem tranquilo pro Corinthians. Acho que vai ser uma goleada. PDV. Desculpa te interromper aqui, né, porque eu preciso fazer um extra-campo aqui. Afinal de contas, PDV tem vários afazeres lá no estádio do Morumbi. Palpita pra mim aí quanto vai ser Universidade Central e Corinthians. Já que você tá todo respeitoso aí. Eu acho que hoje o Corinthians vence 1x0. Aí, ó, tá bom. E a Ponte aí, 2x0 Ponte que você falou. 2x0 Santos e Noroeste. O Santos ganha 3x0. Tá liberado. Bruno Migliozzi, tem hoje Corinthians na Venezuela enfrentando a Universidade Central. A gente tá falando maluquice aqui de que o nível é muito diferente? De jeito nenhum, Martelli. Assim, a gente viu confrontos de pré-libertadores bem complicados e o Corinthians deve ter um confronto bem complicado na próxima fase de pré-libertadores. Pega o Barcelona de Guayaquil, que é um time embaçado, eu imagino, ou o El Nacional, mas o Barcelona é favorito nessa questão.
E assim, hoje é obrigação você ganhar da Universidade Central e classificar sem sustos, quem sabe até pra poupar no segundo jogo. De verdade, acho que é jogo pra falar sobre isso. E depois, aí sim, contra o Barcelona, vai ser uma parada bem mais complicada. Pra hoje, cara, sem preocupação, o nível é outro, é muito acima do time do Corinthians. Acho que vence por 3-0. Eu queria entrar nesse mérito mesmo que você falou, Brunão. Ô, Nina, já que levou todo mundo, né? Deixa eu pegar aqui, obviamente, o Luiz Fabiani veio trazer a notícia aqui de que o Corinthians negou uma oferta do Zenit pelo Garro no valor de 25 milhões de euros, que o Augusto Melo falou, ó, não está à venda. Então essa é uma notícia de mercado importante. Tentaram tirar o 8, né? Fizeram uma festa bacana lá. E a informação do Luiz Fabiani de que o Corinthians negou. Já que vai colocar todo mundo, então a gente tem a Universidade Central e Corinthians, qual que é a minha visão? Pegando o gancho do que o Bruno falou de ganhar e poupar. Corinthians deve ir a campo, Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Tchoca e Hugo. Ranieri, José Martínez, Carride, Garro, Depay e Yuri Alberto. É o time titular. Você pode ter um outro ali que fala, eu prefiro um Bidon, eu preferiria um... Mas é o time titular. Vai lá, faz um 2-0, ganha o seu jogo por uma vantagem mínima aí de 2 gols, já que tá todo mundo na Venezuela. Vai ter o jogo de volta, você tá numa fase aí de quartas de final, de Campeonato Paulista, alguma coisa assim, semifinal. O próximo jogo é próxima semana? Eu confesso que eu não sei. É na próxima semana, Próxima né? quarta. Então vamos lá. Já vamos estar próximos das quartas de final do Campeonato Paulista. Cara, você poupa a galera. Bota gente mais nova pra jogar Libertadores, sem peso nenhum. Constrói resultado hoje. Se a circunstância do jogo permitir, porque depende também, né? O Corinthians hoje tem que sair da Venezuela com uma goleada, se a circunstância do jogo permitir. Mas é isso, porque você vai ficar pensando em pré-Libertadores, e Libertadores é um campeonato que é muito mais importante para é muito mais importante pro Corinthians do que o Paulista. Eu não sei, se eu tô falando uma loucura aqui, mas assim, na minha cabeça é isso, né? E aí... Já tá classificado, Irina. Claro. E aí, mas assim... o Corinthians tá encarando o Paulistão como uma chance de ser campeão no ano, já abrindo aí, encerrando um jejum de 6 anos praticamente sem ser campeão. Sim, então o que a gente tem que ter muita falando... seriedade com o Paulista. Claro, mas o que a gente tá falando eu tô falando exatamente o contrário, que a Libertadores, em comparação, é mais importante que o Paulista. Só que o jogo da Libertadores hoje... Em teoria, é pra ser mais tranquilo que o Paulista. E por isso, hoje é essencial para que o Corinthians tem o direito hoje de, faça por seu exemplo, planejamento da melhor forma possível, né? Colocar o titular e poupar, por que não, contra um Guarani na Neoquímica Arena. O Corinthians pode fazer isso. Precisa. Cada um vai pensar de um jeito. Mas vai lá, acho que quem vai falar é o departamento de fisiologia, né? Constrói um 3-0, fala, a gente tem condições aqui. Porque o Guarani pode muito bem não ter condições de se classificar no domingo. Acho difícil, porque tem um jogo em casa contra o Velo Clube, né, nessa semana. Mas numa dessas... Tá muito empatado o grupo, não é né? questão tá tudo de... muito embolado. É priorizar de acordo com o tempo. Então hoje você vai colocar titular, óbvio. Titular na Libertadores você não brinca. Constrói o resultado. Construir o resultado, já consegue dar um descanso ali, pelo menos falar, bom, um jogo a menos. Um jogo a menos no sentido de, eu não preciso desgastar. Porque se volta, manda o titular pra Venezuela, tá? Aí volta com 0-0. Nunca, mas nunca, que o Ramon vai colocar time misto na Neoquímica Arena. É mais um time pro time titular, é mais um jogo pro time titular. Acho que esse é o ponto aqui. Dito tudo isso, Coringão vence o jogo hoje à noite às 9h30, Bruno Migliozzi. Vence por 3-0. 3-0? Eu acho que o Corinthians ganha aí 2-0, viu? E você, Nina? Eu acho que goleada do Corinthians hoje, 4-0. 4-0 pro time. Vocês estão confiantes. Você acha que o torcedor corintiano também está? Eu queria ser confiante igual o Mbappé pra fazer esse gol aí que ele fez, hein? O Mbappé meteu... Você quer narrar? Dá uma narradinha. Dá uma narradinha. Eu só vi, assim, ele meteu um gol de cobertura, um outro ele invade a área do lado esquerdo. Gente, mas assim... Dribla dois,